E agora a gente vai trazer aqui para o nosso telão o repórter Luciano Neves para a gente incluir no nosso menu de notícias o tema política. Luciano, o Senado Federal em Brasília está estudando a possibilidade de transferir as eleições desse ano, de outubro, ainda mais para o fim do ano. Eu quero saber com o pessoal da OAB, da Comissão Eleitoral da OAB aqui de Cascavel, quais são os procedimentos a partir de agora. De fato, Luiz, as eleições ainda estão marcadas para os dias 4 de outubro, o primeiro turno, e para o dia 25 de outubro, o segundo turno, para as cidades que dependem, então, que precisam ter esse segundo turno. Mas a proposta ganhou força em virtude da pandemia do coronavírus de fazer um remanejamento dessas datas para o fim de ano. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Alexandre Gregório, ele que é o presidente da Comissão Eleitoral da OAB de Cascavel. Ganhou força essa proposta no Congresso, Alexandre, mas como numa outra situação que você participou no Tarobá, aqui no Jornal Tarobá, depende de uma proposta de emenda constitucional para que isso se efetive. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Tarobá. Boa tarde. Realmente, como as datas das eleições estão previstas na Constituição Federal, para que haja alteração dessas datas, há necessidade de uma PEC, né? Seria um projeto de emenda à Constituição. Até a última conversa que tivemos, ainda não tinha nenhum movimento do parlamento acerca dessas alterações. E essa semana, essas ideias tomaram força, inclusive com reuniões, conforme o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apresentou. Ele reuniu com os líderes partidários, que ele diz, inclusive, que a maioria, quase que unanimidade dos líderes, entendem que há necessidade de alteração das datas das eleições, né? No mesmo sentido, também nos questionam ainda a questão da prorrogação do mandato, mas aí também quase que a unanimidade dos líderes também são contra a prorrogação de mandato. Então, tudo indica que as eleições ocorrerão em 2020, mas talvez com alteração de data. Possivelmente, na proposta, né, Alexandre, dias 6 e 20 de dezembro. Isso, existe um projeto já, inclusive está circulando pelas redes sociais, que é do senador Rodolfo Rodrigues, que seria a proposta para as eleições ocorrerem no primeiro turno no dia 6 de dezembro e para as cidades que com o segundo turno para o dia 20 de dezembro. Então já existe essa ideia também. Essa é uma ideia também do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que ele assume na próxima segunda-feira, que também defende um remanejamento de eleições, porém com manutenção dos mandatos. Isso, de acordo com o Barroso, com o ministro do STF, que vai assumir a presidência do TSE agora na próxima segunda-feira, é de que há um entendimento da maioria dos ministros do TSE da possibilidade de prorrogação da data das eleições, mas a manutenção para as eleições do ano de 2020. Alexandre, uma coisa curiosa que você até antecipou para nós, para a proposta de emenda constitucional, ela tem que ter uma restrição. Eu queria que você explicasse o que pode mudar nessa PEC. Olha, assim, a proposta de emenda, a Constituição, ela depende de aprovação de votação qualificada. São 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado e 3/5 dos votos para que seja aprovada, né? E existe também uma discussão, que é o princípio da anterioridade eleitoral, que está disposto lá no artigo 16 da Constituição Federal, de que toda alteração na legislação eleitoral só pode ser aplicada nas eleições que ocorrerão 1 ano após essas alterações. Pois bem, nesse projeto que circula aí do Rodolfo Rodrigues, ele traz essa exceção também, que o artigo 16 da Constituição não será aplicado nesse caso. Ou seja, não há necessidade de aguardar 1 ano da alteração das eleições para que possa entrar em vigor. Ou seja, se realmente for aprovado dentro dessa qualificação exigida, as eleições podem se aplicar já nas eleições de 2020. Alexandre, eleições sempre mexem, provocam dúvidas nos nossos telespectadores. Luiz, tem dúvidas? E de esclarecer também para o pessoal de casa que caso essa situação de prorrogação das eleições seja aprovada pelo Senado Federal, todo o calendário eleitoral também sofre modificações. E é isso que eu gostaria de perguntar ao Alexandre. Se existe, então, a possibilidade de alteração no registro de candidaturas, transferência de partidos, inauguração de obras públicas, como fica todo esse calendário eleitoral? Alexandre, a pergunta é essa. Uma eventual mudança na data das eleições muda também o cronograma para quem busca participar do pleito. Como fica um registro de candidaturas, enfim, esse processo para quem almeja participar do pleito em caso de alteração de datas? Essa é uma outra questão muito importante, né?
porque consequentemente trará efeitos ao calendário eleitoral. Todo o calendário eleitoral ele é baseado na data das eleições, então alterando a data das eleições há a possibilidade, e até no projeto que eu tive acesso, ele remete essa alteração do calendário eleitoral ao TSE. Então o TSE é que irá remanejar o calendário eleitoral, mas com certeza, havendo alteração da data das eleições, haverá um remanejamento. É importante deixar bem claro para todos os presidentes de partidos, pré-candidatos, que por hora ainda não há nenhuma alteração, né? A nossa recomendação é de que sigam o cronograma como está estabelecido desde 2019. Havendo alteração, os partidos, os pré-candidatos irão se adaptar a essas novas datas e ao novo calendário eleitoral. Mas por hora, a recomendação é de que sigam o calendário eleitoral, até porque, como depende de aprovação e votação qualificada, não havendo aprovação, mantém-se a data como está. Queria então agradecer a tua presença no Jornal Tarobá, Alexandre Gregório, ele que é o diretor da Comissão Eleitoral da UAB, reforçando que a decisão ou não de uma eventual mudança de datas das eleições deve ocorrer então no mês de junho a partir dessa comissão formada. Luiz, Dani, volto com vocês. Obrigada, Luciano. Com certeza nós vamos continuar falando sobre esse assunto, visto que muita coisa ainda pode acontecer.